crianças lindas do meu coração. E aí, como que está tudo aí? Já estão em ritmo de festa junina? Já estão animados? Ah, é aqui, ó, eu já estou super, hiper, mega animada. Já estou no clima do nosso encontro de sexta-feira. Já estou aqui, ó, me organizando, ó. Já estou com acessório junino. E vocês? Já estão se organizando tudo aí para o nosso encontro na sexta-feira? Já mandei lá para a mamãe, tá? Para os pais, o roteirinho do casamento, para que vocês tenham em mãos. Já expliquei lá no grupo, vocês não precisam ficar preocupados em decorar. O intuito é a gente se divertir, tá? Nós termos uma sexta-feira gostosa, uma sexta-feira feliz e brincarmos com esse tema junino, porque nós estamos no mês da festa junina, né? Então, que nós vamos trazer bastante alegria para o nosso coração, porque é isso que nós estamos precisando. E aí, para nós começarmos o nosso dia ainda melhor e mais alegre ainda, nós vamos fazer a nossa oração e agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de nós estarmos vivendo tudo isso, né? A gente tem que agradecer muito. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Senhor Jesus. A aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos a trabalhar e a estudar. Abençoe a nossa sala, a nossa escola e o nosso lar. Amém. Que nós tenhamos um maravilhoso dia. Então, vamos começar aí nossa aula com o capítulo de português. Pode pegar lá o grupo 2, o estojo, o caderno de produção de texto, tá? Separa todo esse materialzinho aí para nós já começarmos. E antes de nós falarmos, né, sobre o capítulo de português, eu trouxe aqui para vocês um videozinho. Vamos assistir juntos esse Vamos videozinho? conhecer a festa junina? A festa junina é muito divertida. A decoração é bem colorida, com balão e bandeirinhas. Ela tem muitas brincadeiras, como a pescaria e o jogo da argola. A festa junina tem sons bem altos. Tem o barulho do estalinho, o som das pessoas batendo palmas e cantando, a música tocando para a quadrilha dançar e os fogos de artifício. Viva! E aí, ó, trouxe aqui um pouquinho da história da festa junina, que nós já estamos nesse clima aí de festa junina, nesse clima de alegria. Vocês já começaram a separar os acessórios juninos aí para o nosso encontro de sexta-feira? Eu já estou me organizando aqui, hein? Ó, dê uma olhadinha ali no meu sofá. Hoje tem até uma companhia junina ali que vai acompanhar nossa aula de hoje. Tô no clima aqui. Então vamos nessa, que é bom a beça. Vamos pegar aqui, hoje eu vou trabalhar com a lupa, tá? Atividade 77 e 78, elementos textuais de narrativa. Revisão. Na história de João e Maria, há uma bruxa velha, feia e malvada, que aprisiona as crianças encantadas com guloseimas daquela casinha no meio da floresta. Número 1. Agora vamos conhecer uma falsa bruxa. Acompanhe a leitura feita pelo professor. Dona Bruxa. O que será isso, gente? Vamos conhecer? Então vem comigo. Ela morava em uma casa rosa bebê, telhado vermelho amora, cercado por um imenso jardim, bem no finalzinho da rua. A chaminé exalava fumaça
colorida e cheiros agradáveis aos narizes de toda a gente do povoado. A menina curiosa chegou a fazer várias visitas secretas ao jardim. Descobriram uma quantidade enorme de ervas e frutas. Levaram amostras para algumas senhoras da cidadezinha. Elas não souberam identificar os nomes nem para que eram usadas, o que aumentou a curiosidade sobre a mulher da casa da esquina. 3 pontinhos. Pessoal, quando tem um 3 pontinhos aqui, ó, o que significa esses 3 pontinhos? Significa que continua. O que será que continua? Vamos ver? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu não pulei. Continuando então. Vocês estão lendo junto comigo? Por favor, hein? Acompanhe a leitura aí. Os olhinhos curiosos da criançada se voltaram para a Dona Bruxa. Descobriram que era uma senhora alta, magra, idosa, que morava sozinha desde sempre naquele lugar. Tinha aparência tranquila e vivia na companhia de uma gata cor marrom chocolate, olhos amarelos, lua cheia, de nome Pandora. Pouco sociável, a mulher não saía de casa nem mantinha amizade com as pessoas do lugar. Recebia na porta e pagava, na hora, pão e leite que seu Antônio Padeiro enviava todas as manhãs. No início de cada mês, os mantimentos para sua sobrevivência eram entregues pelo armazém do seu coriolano. Fora isso, tinha aquele furgão, cinza fumaça, que de 15 em 15 dias vinha com homens vestidos de macacões verde, esperanças desbotado. Entravam na propriedade, deixavam umas caixas azuis, céus do amanhecer, e saíam com outras caixas bem pesadas, vermelhas, nariz de palhaço. Colocavam tudo no carro e partiam como chegavam. Aquilo tudo era um grande mistério para um lugar tão pequeno e precisava ser desvendado, diziam as crianças entre si. Ficou decidido. Na próxima vez que viessem os homens, iam descobrir o que continham aquelas caixas. Na quinzena seguinte, quando o furgão parou na porta da Dona Bruxa, a meninada ficou de tocaia. Uma multidão de crianças cercou os homens. Assustados, eles deixaram cair ao chão as caixas, de onde se espalharam na calçada da rua, aos lotes, com potas de frutas e de muitos sabores, sabonetes, perfumes e cremes artesanais de ervas. Sim, Dona Bruxa era doceira e pequena empresária de cosméticos. Essa história quem escreveu foi Mendonça, Beta Mendonça, Dona Bruxa, Lúcio Poemas. Então vamos ver o vocabulário do texto. Ó. Artesanal, aquilo que é feito à mão, sem muitos recursos e sofisticação. Compotas, conserva de frutas cozidas aos pedaços em açúcar. De tocaia, as espreita de prontidão para pegar o inimigo, arapuca. Empresária de cosmético, dona de uma empresa de produto de beleza. Furgão, pequeno caminhão fechado para transporte de cargas não muito pesadas. Lotes, certa quantidade de alguns itens.
mantimentos, alimentos. Então, nós acabamos de ler aqui a história. Opa, peraí. Ops, ops, ops. A história da Dona Bruxa, né? Essa história aqui, o, o livro trouxe para vocês, porque com certeza ele vai querer que vocês façam um trabalhinho sobre isso. Então, eu sugiro que vocês pausem o vídeo e façam a leitura dessa história novamente. A primeira leitura é sempre aquela leitura de reconhecimento do texto, tá? Para um entendimento, é melhor que façamos essa leitura novamente. Então, pause o vídeo e faça novamente a leitura da página 88 e 89. Aí depois você continua para que nós possamos fazer as atividades. Então vamos lá. Depois de feito a leitura novamente, nós vamos fazer uma roda de conversa, tá? Então eu vou perguntar e aí vocês vão responder em voz alta aí na sua casa para mim. Responda em voz bastante alta, porque senão eu não consigo ouvir, tá? Estou com o fone aqui, mas eu preciso que vocês falem bem alto. Combinado? Então vamos lá na primeira pergunta. Ó. Número 2. Converse com os colegas e o professor sobre o texto de Beta Mendonça. Do que se trata essa história, pessoal? Do que se trata? Fala para mim que eu quero ouvir. Isso. A história se trata, de numa cidade, né, e nessa cidade, né, eles foram percebendo que tinha uma casa com algo diferente, com uma mulher, toda misteriosa. Então essa história foi trazendo o quê? Um mistério ali, alguma coisa de intrigante para os leitores, né. Então é uma história de suspense, a gente fica pensando: "Nossa, mas o que será? O que que vai acontecer?", não é isso? Quem era essa mulher misteriosa? Quem era, pessoal, a mulher misteriosa? Hum? Quem era? Quero que você responda para mim aí. Por que as mulheres estavam tão curiosas, pessoal? Que eles viam ali na movimentação da casa, que entrava na casa, que saía da casa? Que tinha diferente naquela casa ali que começou a despertar tanta curiosidade? Por que, pessoal, que as crianças ficaram tão curiosos com aquela casa, com aquela mulher que morava na casa? Responde para mim, o que você acha? Qual foi a ideia que as crianças tiveram? Então, de acordo com com todo aquele mistério, com aquela casa ali diferente, com todas aquelas plantações, aquela fumaça que saía, né, as crianças começaram a ficar muito curiosas. E aí eles perceberam que parava lá um furgão na frente da casa e entrava, saía coisas tudo, fechadinha, ficando muito curiosos. E a mulher, ela não recebia ninguém, e aí, as crianças tiveram uma ideia. Qual foi a ideia que as crianças tiveram? Me conta. E o que foi que as crianças descobriram, pessoal? Que as crianças descobriram depois dessa ideia que elas tiveram? Fala para mim. O que fez com que as pessoas pensassem que a mulher era uma bruxa? Por que vocês acham que eles estavam imaginando que ela era uma bruxa? Por quê? E você concorda com isso? Você concorda com isso que a gente pode, ficar julgando pelas aparências, pelo que a gente acha ou pelo que a gente imagina? Tá certo isso? Responde para mim. E depois que vocês responderam tudo isso para mim, vamos ver o que pede o número 3. De quem é essa cor? Então tem aqui no texto, foram citadas algumas cores. E para essas cores, foram dados alguns exemplos. Então, lá no texto fala assim: amarelo, lua cheia. Então, o que é que tem a cor amarelo, lua cheia? Procura lá no texto, escreve aqui. Azul, céu do amanhecer.
O que é que tem lá no texto que fala que é da cor azul céu do amanhecer? Escreve aqui. Vermelho amora. O que tinha cor de vermelho amora? Marrom chocolate, rosa bebê, vermelho nariz de palhaço, verde esperança desbotada, cinza fumaça. Então lá no texto foi falando de algumas coisas que tinha cores e as cores foram comparadas com essas palavrinhas que estão aí. Então vocês têm que achar qual é a cor que fala lá no texto e escrever uma por uma aqui, tá? Tem que ler o texto novamente, sim, senhor. Começar lá do comecinho para poder responder. E aí, na página 91, traz o seguinte, ó. Você já aprendeu que um texto é dividido em partes importantes. Observe. O texto é composto por parágrafo, marca texto, pessoal. Marca texto na mão. Um texto é composto por parágrafos, imagens, título e fonte. Vamos lembrar o que são os parágrafos? Ó, os parágrafos é quando a gente vai escrevendo as partes da história, né? Sempre que eu vou começar um texto, uma escrita, eu tenho que deixar o parágrafo, que tem aquela regrinha de 2 dedões, começar com letra maiúscula, eu tenho que colocar toda a meu pensamento, minha ideia naquele parágrafo e utilizar os sinais de pontuação, principalmente quando eu for mudar de um parágrafo para o outro, tá? As imagens, o que são as imagens? As imagens são as figuras, né? Todos os desenhos que aparecem ali no texto. O título, vamos lembrar do título? O título é um nome que o texto, que a história representa, como se fosse uma chamada, né? Um resuminho ali do que vai falar naquele texto, naquela história. E a fonte? O que são as fontes? A fonte é da onde o texto foi retirado. Então, quem escreveu, o ano que foi escrito, né? Então, essas são as partes que compõem o texto. Então, vamos ver o que ele quer com isso. Para que uma história verídica ou inventada seja dotada de sentido, alguns critérios específicos precisam fazer parte de sua estrutura. Pensando na história que você leu, destaque esses elementos importantes na construção de um texto. Então, o enredo da história, pessoal, o que vocês vão colocar aqui? Deixa eu pegar a caneta. Ô, talele! Enredo da história. Então, de acordo com aquele texto que você leu, qual que é o enredo? Do que a história fala, né? A história está falando o que para vocês? Qual que é o assunto que ela traz? Escreve para mim aí. O personagem, quais são os personagens que são citados, que são falados lá no texto? Lembrando que personagens são todos que aparecem. Tem aquele que é tem aquele que é o principal, tem aquele que aparece menos. Se ele aparece uma vez no texto, não importa, ele é um personagem, porque ele apareceu, tá? E o tempo e espaço. Então, aonde que aconteceu essa história, né? Qual foi o local que lá no texto fala? Aonde que estava acontecendo essa historinha aí? Como que você sabe? Ele comenta onde que acontece. Leia o texto novamente, tenta identificar e escreve aí para mim, tá? E aí nós temos a continuação aqui. O narrador, aquele que conta a história, é quem é então que está contando essa história? A bruxa? Uma criança? Alguém desconhecido que conta a história? Alguém desconhecido que conta ao mesmo tempo que participa dela? Então, quem é o narrador? Nós já falamos também sobre isso. Vamos lembrar? O narrador é aquele que escreve a história, não é? É aquele que conta a história. Tá lembrado? O narrador, ele às vezes
pode participar da história, como ele também não pode, né? Mas quem é, na verdade, o narrador? Pensa. Quem é o narrador, pessoal? É aquele que estou narrando, estou escrevendo. Conseguiram lembrar? Ah, espero que sim, porque senão já já vou ter que dar a resposta aqui, né? Mas eu quero que vocês pensem. Depois amanhã é dia de correção, vocês verificam lá se está certinho. Tem que tentar. Página 92. Complete os quadros escrevendo cada uma das partes que compõem o texto Dona Bruxa. Qual é o texto Dona Bruxa, pessoal? É o texto da página 88, tá vendo? Ó, deixa eu arrumar aqui. Dona Bruxa, tá? Então, vamos ver o que ele quer saber segundo esse texto. Qual que é o título? Olha lá, escreve. Qual que é o parágrafo inicial, o primeiro parágrafo? Escreve aqui. Qual que é o parágrafo final, o último parágrafo? Escreve aqui. Qual que é a fonte, ou seja, quem escreveu, da onde foi tirado esse texto? Escreve aqui, tá? Então, só não vou mostrar lá, senão vou dar a resposta. Preciso que vocês pensem aí. Número 6. Imagine que você possa criar um novo título para a história. Releia a história com o professor e anote qual seria esse novo título. Explique o motivo da sua escolha. Então, nós não vamos ler de novo, senão nosso vídeo vai ficar muito longo. Mas eu já pedi para vocês lerem novamente várias vezes, tá? Eu acredito que vocês devem ter lido aí pelo menos umas 2, 3 vezes o texto, para ter feito os exercícios até chegar aqui. Então, de acordo com o que você leu, o que você entendeu, se você pudesse mudar o título, qual seria o título dessa história que você leu? Dê um novo título para ela. E me escreva por que, que você deu esse título. Por que, que você acha que esse título combina com a história? Escreve aí para mim também, tá? Combinado então. E aí, para nós continuarmos a nossa aulinha, eu acho que não vai rolar, porque travou. Vamos ver. Ah, vai. Tem que ter paciência. Trouxe aqui uma historinha para vocês. Olhos de coruja, orelhas de elefante, pois essa história é muito interessante. A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: "Como poderei saber do nascimento dessa criança?" "Vou acender uma fogueira bem grande. Assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele." Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi então à casa de Isabel e encontrou o menino João, um bebezinho lindo e tão fofinho que nasceu exatamente no dia 24 de junho. A história acabou. Era uma vez, agora quem quiser que conte outra vez. Muito bem. E nós vamos contar outra vez. Agora vocês vão pegar o caderninho de produção de texto, tá? Deixa eu estar com ele em mãos aí. Então vamos lá. E aí vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó. Festas juninas, a origem. Então vamos lá. Eu vou ler, mas vocês também precisam estar lendo, hein? A típica festa junina foi inicialmente chamada de festa joanina. Teve origem, segundo alguns historiadores, nos países católicos europeus.
no século IV e era realizada a fim de prestar homenagem a São João, motivo pelo qual recebia este nome. Chegando ao Brasil, trazida pelos portugueses, teve o nome modificado para a festa junina e logo foi incorporada aos costumes dos povos indígenas e negros. A influência brasileira na tradição da festa pode ser percebida na alimentação, quando forem introduzidos o aipim, que é mandioca, o milho, jenipapo, o leite de coco, e também nos costumes como o forró, o boi-bumbá, a quadrilha e o tambor de crioula. Mas não foi somente a influência brasileira que permaneceu nas comemorações juninas. Os franceses, por exemplo, acrescentaram a quadrilha, passos e marcações inspirados na dança da nobreza europeia. Já os fogos de artifício, que tanto embelezam a festa, foram trazidos pelos chineses. Olha aqui a fonte, pessoal, ó. Olha da onde que foi tirado esse texto. Então, eu trouxe aqui um textinho da origem da festa junina, dei uma leitura rapidinho, quero que vocês leiam novamente esse texto, tá? Estou mandando no e-mail da família essas folhinhas aqui. Quem quiser imprimir, fique à vontade. Se não quiser, não tem problema nenhum, tá? O importante é que vocês leiam e entendam qual que é a origem, então, da festa junina. Feito isso, vocês já estão com o caderno de produção de texto. Vocês vão colocar lá qual é o dia de hoje. Hoje é dia 25 de junho, tá? Vocês vão escrever lá em cima no caderninho de vocês. 25/6. Então, vamos ver. Figuras numeradas. Observe os números próximos às figuras. Faça uma frase para cada figura. Então, número 1. Ó, esse aqui é a figura do número 1. Você vai observar e referente a essa figura vai fazer uma frase aqui. Número 2. Essa é a imagem do número 2. Observe essa figura. Faça uma frase aqui. Número 3. Observe a imagem 3. O que está acontecendo? Faça uma frase aqui. Número 4. Observem a 4 e faça uma frase aqui, tá? Escolha uma das figuras e escreva um texto sobre ela. Não esqueça do título. Então, vocês vão escolher 1, 2, 3 ou 4. E a partir do que você escolher, você vai fazer um texto, tá? Lembrando que o texto tem que ter começo, meio e fim, tá? Respeite os parágrafos, sinais de pontuação, sempre começar com letra maiúscula e colocar as pontuações necessárias. Vocês vão fazer um texto, vocês vão contar uma historinha, vão fazer uma produção, vão criar uma historinha, tá? Depois disso tudo, coloque o título. Eu sugiro que o título sempre fique no final, que quando você termina a sua história e você lê a sua história até o final, você consegue aí ter uma melhor ideia, né, do que você realmente escreveu. E a partir daí, você então pode estar fazendo o título da sua história. Feito isso, nós terminamos a nossa aula de português por hoje. Nós já vamos para a aula de matemática e eu vou terminar a minha aula de português com vocês, ó. Assim, tá? Bem alegre. Ó, tô esperando vocês lá na aula de matemática. Dançando aí, o clima da festa junina. São João, a